Olá, meus alunos do sétimo ano B. Hoje a gente vai dar continuação ao nosso capítulo 6, que é a cultura brasileira. A gente viu na aula passada o conceito de cultura e que a cultura brasileira é muito mais além do que samba, futebol, carnaval, praias. A gente sabe que a nossa cultura é riquíssima, diversificada, certo? A gente não pode ficar nessas questões de pontos turísticos, como as praias ou das festividades. E hoje a gente fala a questão da rica cultura indígena do Brasil, que está na página 75 do livro de vocês, como a gente está vendo aqui nessas imagens de tribos indígenas no Brasil. Então, pegando esse conceito, a gente tem mais de 60 sociedades de tribos indígenas no Brasil, que hoje a gente tem um número muito reduzido de nativos indígenas no Brasil, de tribos que ainda existe no Brasil, porque todo o processo de colonização, de ocupação do território brasileiro acabou exterminando os portugueses. Assim, quando chegaram no Brasil, a primeira mão de obra que eles utilizaram como mão de obra escrava foram os índios, forçando a eles a um trabalho escravo. Muitos índios fugiram desse trabalho escravo, indo para as matas. A gente sabe que as tribos indígenas, os índios, trouxeram grande contribuição para a formação da identidade do povo brasileiro, desde algumas palavras de origem indígenas, costumes, por exemplo, o hábito de tomar banho várias vezes ao dia. É um hábito indígena, porque a gente vive num país tropical. Então, os índios tinham esse hábito de se banhar bastante nos rios, certo? Ao longo do dia. A rede também, os índios já utilizavam. A gente tem a questão, por exemplo, de alguns alimentos que vêm de origem indígena, como a tapioca, tudo que vem da goma, da mandioca, também vem de origem deles. A gente tem também traços característicos das nossas tribos, desde as pinturas corporais, que eles usam tanto para cerimônias rituais e também como uma forma de se proteger das picadas de inseto, certo? Dos adornos que eles usam do cocá, de colares, que é muito comum os índios utilizarem. E a gente tem que ressaltar que cada tribo indígena brasileira, elas não são iguais, elas são diferentes, porque elas vão se adaptando e se acostumando ao ambiente que eles estão. Então, tribos da região Nordeste, Sul, Sudeste, do Norte, vão ter características e identidades diferentes. Não posso dizer que todas as tribos que ainda existem no Brasil são iguais. A gente está errado, a gente vai ter tribos com a sua identidade, formação cultural diferente. Até o tronco linguístico, a gente tem o tupi, ele vai variando nessas tribos, tá? Então, com isso, os antropólogos criaram a questão das áreas culturais, que são 11 áreas culturais que a gente tem em relação a essas tribos indígenas, que são em relação às características dessas tribos. Daí a gente destaca uma dessas 11, que tem na página 76 do livro de vocês, o Alto Xingu. O Alto Xingu se destaca não só pela riqueza de detalhes que tem desses povos, desde cerimônias para rituais de pessoas mortas, desde a questão a festa dos mortos, desde o uso de adornos que eles vão ter, a questão da construção da casa ovular, meio de forma de ovo, como a gente chama, que é a oca. A gente vai ter muito presente o costume do uso da mandioca na alimentação desse grupo. Então, você observa que a gente vai ter identidades diferentes nesses grupos. A gente vai ter alguns hábitos que são presentes, mas a gente vai ter características próprias nessas 11 áreas culturais dessas tribos brasileiras. Daí a gente ressalta outra coisa importante, porque a gente fala muito hoje, vocês estão vendo isso em história sobre a questão dos índios brasileiros, você vê muito essa história, desde a exploração que os portugueses fizeram, o extermínio dessas tribos também, para a ocupação desde a agricultura, a pecuária, e em relação a essas terras indígenas hoje, infelizmente, os índios estão perdendo suas terras, sendo invadidas não só para virar áreas de pastagem de gado, ou para plantação de soja, ou até mesmo para exploração de ouro, pedras preciosas que possa vir ter nesses locais. Daí é importante ter áreas de preservação de terras indígenas. Então, existe, por exemplo, a FUNAI, que é um órgão que vai representar os direitos indígenas na questão de não só a elaboração de leis de proteção dessas terras, que eles lutam por isso, que hoje já existe áreas de proteção dessas terras indígenas, mas também do reconhecimento dos direitos deles legais perante a lei. E isso eles têm garantido. Mas, infelizmente, a gente sabe que
muitas dessas pessoas que são importantes, ricos, eles não vão passar, eles não vão respeitar essas leis e vão passar por cima dessas leis e acabam invadindo, matando alguns índios que resistem a essas invasões. Então hoje a luta é grande não só para que essa história dessas tribos, essa história dos índios, dos nativos brasileiros ainda precisa preservada, certo que é importante, mas as suas terras também, o local de moradia deles é importante, certo? Os índios querem permanecer nas suas terras, manter seus rituais, seus costumes, porém, eles vêm sofrendo constantes invasões por donos de fazendas, pessoas importantes, ricas, que têm um poder aquisitivo e que não respeitam essas leis e essas proibições de não invadir o território indígena. Certo? Outra coisa para a gente concluir, a atividade de vocês, vocês vão ficar na página 75, 76, 78. Algumas observações. Na página 75, a questão para reflexão. Vocês vão ler esse texto sobre brincadeira de criança, que é um cordel, e vocês irão responder essas questões, o primeiro ao quarto. Depois vocês vão me responder na página 76, certo? O primeiro, o segundo e o terceiro, e depois vocês irão me responder só essa questão de questões para reflexão do primeiro ao quinto, certo? Vocês podem anotar a resposta no caderno. Essa parte do assunto para cá vocês não precisam ver, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me perguntar no privado, tá?